Olá a todos, eu sou Leandro Pimentel, sou professor do Instituto de Matemática da Universidade Federal do Rio de Janeiro e este vídeo faz parte do material de estudo para o curso de Teoria do Risco. Neste vídeo, faremos uma introdução à teoria e iremos abordar o tópico Teoria da Utilidade. Em linhas gerais, a teoria da utilidade postula que um agente financeiro associa a cada riqueza, ômega, um valor, U de ômega, onde U é chamada função de utilidade. Né? E como é que essa função de utilidade nos serve? Né? Ela serve exatamente no processo de decisão. Né? Então, para decidir entre dois possíveis investimentos com retornos aleatórios x e y, um agente compara entre o valor esperado de U, né, de ômega mais x e o valor esperado de U de ômega mais y. E escolhe o investimento cujo valor esperado da utilidade seja maior. Vamos dar um exemplo? Suponha que um agente tem função de utilidade dada pela raiz de ômega. Tá? Isso aqui é só um exemplo para ilustrar. É dada a escolha em troca de todo o seu capital ômega entre dois ganhos aleatórios x e y com as seguintes probabilidades. Tá? Com o ganho x, você tem a opção de 400 ou 900, ambas com a mesma probabilidade meio. Tá? Para y, você tem os ganhos de 100 ou 1.600, sendo que o de 100 a probabilidade é de 3/5 e o de 1.600 a probabilidade é de 2/5. Tá? Então a pergunta é qual entre x e y a gente prefere e para quais valores de ômega ele não aceitará a oferta. Né? Como seria o caso também se ômega fosse, em vez de ser a raiz de ômega, fosse simplesmente dado pelo valor ômega. Tá? Bom, então o que a gente tem que pensar aqui é o seguinte, né? Qual é a proposta aqui? Né? Em troca, tá? De todo o capital. Tá? Então, antes de comparar x e y com ômega, vamos comparar x com y, tá? Então, por exemplo, se ele escolhe x, tá? Então, ele vai dar o ômega e ficar com x. Então, qual vai ser a utilidade disso, né? Vai ser U de x, né? E o que vai acontecer? Né? O valor esperado de U de x, né, é relativamente simples de calcular. Por quê? Porque U de x é a raiz de x, né? Então você vai ter a raiz de 400 e a raiz de 900 e você vai ponderar isso pelas probabilidades, tá? Dando o valor de 25. Por outro lado, né, quando você calcula o valor esperado de y, né, você vai ponderar os valores raiz de 100 e raiz de 1.600, né, por 3/5 e 2/5, e isso dá um valor de 22. Tá? Então, entre x e y, tá? Você vê que para essa função de utilidade ômega, U de ômega dado pela raiz de ômega, né, o x é melhor. Tá bom? Agora, vamos comparar isso, né, com a troca pelo ômega em si. Tá? Então, observe que se o meu valor, se a minha riqueza for menor do que 625, tá? Então, qual vai ser a utilidade de eu continuar com a minha riqueza? Né? Então, eu vou ter U de ômega. Então, eu vou comparar, né, o valor esperado de U de x com U de ômega. Tá? Então, se o meu ômegazinho for menor do que 625, né, o U de ômegazinho vai ser menor do que 25. Tá? E, portanto, para a riqueza menor do que 625, a gente vai preferir, né, escolher o x ao ômega. Tá? E, de maneira análoga, né, se o meu ômega for menor do que 484, né, a gente vai preferir o y ao ômega. Tá? Então, você vê, né, que esse processo de escolha, né, ele envolve, né, os valores de ômega e também envolve, né, esses valores esperados aqui que você calcula. Tá? Uma observação importante também é que se a função fosse linear, né, a função de utilidade, tá? Então a gente ia, né, sempre preferir o y ao x. Né? Por quê? Porque se eu calculo, né, o valor esperado de x, né, que é o de x aqui no caso, como linear, eu tenho 650, e se eu calculo o valor esperado de y, eu tenho 700. Tá? Então, você vê que para diferentes funções de utilidade, você pode ter diferentes escolhas. Tá bom? E agora, né, o que tem a ver, né, a teoria da utilidade com
risco, né? Com a teoria do risco, né? Então, o que a gente pode pensar? A gente pode pensar o seguinte, né? Para decidir entre duas possíveis perdas aleatórias que estão associadas, né, ao risco que você quer estudar, tá? Então suponha que essas perdas sejam x e y, né? Um agente ele vai comparar, né, entre o valor esperado, né, da sua utilidade com relação a x, tá? E o valor esperado, né, da sua utilidade com relação a y, né? Como são perdas, né, você vai ter uma riqueza ômega, tá? E vai subtrair essa perda, tá bom? X. Tá? Então, né, um agente, nesse caso, né, ele vai escolher a perda, né, cujo valor esperado seja, né, tenha maior utilidade. Tá bom? Então, como é que eu posso olhar isso, né, e relacionar isso a um prêmio P? Tá bom? Veja só, um agente com função de utilidade U e riqueza ômega, ele aceitará pagar o prêmio P, tá? Para assegurar, né, um valor X, tá? Se, né, quando eu calculo, né, o valor esperado da função de utilidade aplicada a ômega menos x, isso for menor ou igual, né, à função de utilidade, né, evaluada no ômega menos p. Né? Por quê? Porque a gente pode pensar que eu tenho uma escolha aqui entre assumir x, tá, ou pagar p. Tá? Pagar p você pode pensar que é uma variável aleatória que assume o valor p com probabilidade 1. Né? Então você vai estar comparando aqui dois riscos, né, sendo um risco aleatório dado por x e sendo um risco determinístico dado por p. Tá? Então você vai, né, escolher pagar, né, o preço p, né, se ele for maior, né, tiver uma utilidade maior do que pagar o valor esperado, né, de U de ômega menos x. Tá bom? Então, com essa formulação, a gente pode, né, pensar, né, qual seria o prêmio máximo que um agente pagaria, tá, e coisas desse tipo. A gente já vai ver isso a seguir, tá? Mas antes disso, né, a gente tem uma noção também importante aqui, né, que a gente diz que um agente ele é averso ao risco, tá? Se a sua função de utilidade for côncava e não decrescente, tá? Não decrescente é uma hipótese sempre razoável, né? Que a gente tem sobre as funções de utilidade, né? E ser côncava, né, ela tem a ver com essa questão de aversão ao risco, por quê? Porque se essa função U for côncava, né, pela desigualdade de Jensen, né, a gente vê que o valor esperado de U de ômega menos x é sempre menor ou igual que U, né, aplicado no valor de ômega menos E de x. Tá? Portanto, né, se for um agente averso ao risco, tá, ele sempre, né, e você tiver uma proposta no qual você paga o valor esperado do risco ou assume o risco, ele vai sempre escolher, né, o valor esperado do risco a pagar, tá bom? E aí a questão é a gente ver o quanto a gente pode aumentar, né, isso daqui, né, qual o carregamento que a gente pode colocar aqui para ele continuar tendo essa, né, essa resposta na função de utilidade, tá bom? Para ele continuar aceitando pagar o prêmio de risco P. Bom, aqui a gente tem alguns exemplos de função de utilidade, tá, que podem ser utilizados né, na modelização, né, do seu agente. Tá? A função de utilidade exponencial ela vai aparecer e vai ser relacionada, né, ao princípio de cálculo, né, do prêmio exponencial. Tá? Mas aqui a gente tem outros exemplos, né, a linear, a quadrática, a logaritmo, a potência fracionária. Tá? Bom, e aí, né, como eu havia falado, né, a gente também tem um princípio de cálculo que está relacionado à teoria da utilidade, tá? E ele se chama, né, princípio de utilidade zero. Né? Então, para isso, né, para a gente entender como é que esse princípio funciona, né, relembre que um cliente com função de utilidade U e riqueza ômega aceitará pagar o prêmio P, né, para assegurar o valor X, né, se né, o valor esperado da sua função de utilidade aplicada em ômega menos x for menor ou igual que a sua função de utilidade aplicada em ômega menos p, né, onde p é esse prêmio. Tá? Então, como essa função ela decresce quando p aumenta, né, porque note que tem um sinal negativo aqui em p, tá, e a função u é crescente, né, ou não decrescente, tá? Então a gente define o p máximo, né, que é o p calculado, né, usando o princípio de utilidade zero, que vai ser dado exatamente pelo maior valor, né, o maior prêmio, de forma que né, a gente satisfaça essa desigualdade. Quer dizer, o maior prêmio, de forma que o agente continue aceitando pagar o prêmio P a assumir o risco X. Tá bom?
Então, como é que a gente calcula esse P mais aqui? Como a sua função U, em geral, ela é uma função bonitinha, tá? A gente calcula esse P mais resolvendo essa equação aqui, tá? Então, você pode pensar também, né, que o princípio de utilidade zero, né, você faz o cálculo do P mais, né, exatamente resolvendo essa equação, tá bom? De forma que o cliente sempre prefere pagar o P, né, para todo valor menor do que esse P máximo aqui. Tá? Então vamos dar um exemplo. Tá? Bom, antes de entrar no exemplo, tá, a gente também pode pensar no princípio de utilidade zero, né? Agora, em vez de olhar para a pessoa que está disposta a fazer o seguro, né, olhar para a seguradora, se ela está disposta, a fazer esse seguro também. Né? Então, no caso da seguradora, né, olhando a seguradora como um agente, tá, você vai ter uma função U barra, digamos, com uma outra riqueza omega barra. Tá? E aí, né, para o lado da seguradora, certo? É, o que vai acontecer? Né? A seguradora, se ela resolve não fazer o seguro, por exemplo, do seu carro, esse tipo de carro eu não pego, tá? Então, para ela, né, nada muda, tá? Então, né, esse aqui, né, desse lado direito, eu tenho aqui a função de utilidade, né, relacionada à escolha onde nada muda, tá? Quer dizer, a seguradora não aceita o contrato, tá bom? E aqui do lado esquerdo, tá? Eu tenho, né, o valor esperado, porque agora, se a seguradora aceitar o contrato, né, então ela vai receber um prêmio P, tá? Porém, ela vai assumir o risco X, né? Então ela vai assumir o prejuízo, de forma que a sua riqueza agora vai ficar ômega barra, desculpa, mais o prêmio P menos o risco X. Então você vai comparar essas duas funções de utilidades aqui, tá? E a seguradora vai aceitar, né, se a utilidade, né, dessa parte aqui for maior do que a utilidade dessa daqui, tá bom? Bom, e aí, né, qual vai ser o prêmio mínimo, né, que a seguradora vai aceitar receber, né? Então, esse prêmio mínimo, né, vai ser dado exatamente por esse ínfimo, que você também pode calcular, né, usando essa equação, tá bom? De forma que, né, a empresa aceita o risco, né, para todo P, né, maior do que esse P mínimo aqui, tá bom? Então, o que acontece? Em geral, né, você vai ter o P mais, né, e o P mínimo, né, e a gente diz que você tem uma condição de ganho de utilidade mútua, né, se ambos os agentes, né, tanto o cliente que contrata o seguro quanto a empresa que oferece, né, você tem essa relação, né, o P menos é menor ou igual que o P mais, porque aí você sempre pode tentar escolher um prêmio, né, entre esses dois valores, né, de forma que tanto a empresa quanto o cliente estejam, né, satisfeitos, isso de acordo, né, com a teoria da utilidade. Bom, vamos dar aqui um exemplo de cálculo, tá? Então, suponha que eu tenha uma função de utilidade exponencial, tá? Tem um cliente aqui, um segurado, né, com função de utilidade exponencial, tá? Com um coeficiente alfa, tá? De 1,5, esse coeficiente também é chamado de aversão ao risco, tá? E suponha que esse risco X, tá, tenha essa distribuição aqui, tá? Note que para a gente calcular, né, aqueles valores esperados, a gente precisa saber qual é a distribuição do risco, tá? E a pergunta é, qual é o prêmio máximo aceito pelo segurado para se proteger do risco X, tá? Então vamos calcular o P+, usando o princípio de utilidade nula, tá bom? Bom, e aí o que a gente tem que fazer, né? A gente tem que resolver essa equação, ok? Essa equação aqui. Tá, então, relembre, né, que esse caso aqui, né, então eu tenho a função de utilidade exponencial, tá, e eu vou evaluar ela em ômega menos p. Então, aqui, né, desse lado eu tenho exatamente essa função aqui. E agora eu tenho que calcular essa esperança, tá bom? Né, com a função de utilidade exponencial para o risco x em questão, tá bom? Então, note que antes de calcular essa esperança, tá, observe que, né, essa equação ela é satisfeita se somente se essa equação aqui for satisfeita, tá? De forma que né, eu posso tirar o logaritmo aqui, multiplicar por 2, né, e eu obtenho, né, que essa equação é satisfeita se somente se P é dado, né, por 2 vezes o logaritmo, né, da função geradora de momentos evaluada no ponto alfa igual a meio. Tá? Então aqui você já vê, né,
de certa forma, que o P+, ele vai ser dado exatamente pelo prêmio exponencial, aonde o alfa é exatamente dado pela aversão do risco do segurado. Tá bom? Bom, e aí, né, o trabalho que eu tenho que fazer agora é calcular esse valor esperado, tá? E aqui, novamente, eu tenho uma função f de x com um salto na origem, né? Com um átomo na origem, né? Só relembrando, né, qual era a distribuição dela, tá? Então, você tem um átomo na origem com tamanho 9 décimos, tá? Então, esse valor esperado vai ser 9 décimos, tá? Mais 1/10, né, que é o restante, né, da probabilidade, vezes a parte contínua, né, então que eu calculo como uma integral da densidade, tá bom? E né, esse valor dá exatamente 1,1, tá? Então, quando eu for calcular o P+, tá? Usando essa, aqui falta um mais, tá? Usando essa fórmula, o que eu vou obter? Eu vou obter exatamente o logaritmo de 1,21, tá? Que é aproximadamente 0,19, tá? Então, nesse caso aqui, né, eu consegui calcular o P+, tá? Então, você poderia pensar hipoteticamente também em uma empresa com uma outra função de utilidade exponencial, talvez com outro coeficiente, né, de aversão ao risco e fazer a conta aí e comparar o P+, com o P-, tá bom?